Sejam bem-vindos. Antes de dar início ao primeiro painel de hoje, convidamos a subir ao palco a jornalista Joana Petis, que irá moderar a primeira mesa redonda do Congresso. A transformação de alimentos é algo que acompanha a história da humanidade. As tecnologias modernas permitem disponibilizar aos consumidores uma enorme diversidade de produtos com elevados padrões de segurança. No entanto, os produtos alimentares transformados enfrentam vários desafios. Para a mesa redonda sobre o papel da transformação dos alimentos, convidamos a subir ao palco Conceição Calhau, professora catedrática na Nova Medical School, Luís Lourenço, inspetor-geral da ASAI, Omdina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente, Rui Silva, CEO mais CSO na Nobre Alimentação. Olá a todos, vamos continuar aqui a nossa manhã. Sim. E vou já avisar, depois vou avisar no final de novo, vou-vos lembrar, mas de qualquer maneira, quando acabarmos aqui o nosso painel, não desmobilizem logo para o almoço, porque ainda vai haver uma pequenina apresentação do Movimento Mapa. De qualquer maneira, eu relembro-vos no final. E, entretanto, sem mais demoras, já estamos um pouquinho aqui a resvalar no nosso tempo. Quero, antes de mais, agradecer aos quatro por se juntarem a nós para este debate agora sobre a transformação dos alimentos e o papel que a indústria alimentar foi tendo na nossa segurança alimentar, na nossa capacidade de ter todo o tipo de produtos com muito mais fidelidade, com muito mais qualidade. Houve aqui uma série de vantagens que foram sendo introduzidas e Conceição, começo por si, a Conceição escreveu um livro cujo título é Deixa-me-nos de tretas, que é bastante ilustrativo aqui do que está em causa e dos mitos que se criam muitas vezes em volta da alimentação e da nutrição, mesmo do próprio papel da indústria agroalimentar. Os produtos transformados às vezes são vistos como diabolizados, são uma coisa vista como que é má para a saúde, é má para aquilo que devia ser a nossa alimentação, e sobretudo numa altura em que se fala tanto de sustentabilidade e de vida saudável, muitas vezes são vistos como aquilo que não são. Isto acontece muito. Qual é que é o papel, de facto, da indústria agroalimentar na nossa alimentação? Foi uma coisa que veio melhorar-nos ou foi uma coisa que veio, de facto, introduzir o diabo nesta equação? Muito obrigada pela questão. Acho que, acima de tudo, como tem também no resumo do livro, ou na informação do livro de divulgação ao público, foi um livro para colocar os pontos nos is. O título é Deixa-me de tretas, a ilusão da comida saudável. A verdade é que também estou aqui e agradeço o desafio ao Pedro Queiroz, se calhar muito mais do que como autora do livro, embora é de facto para mim também importante saber que ter escrito este livro pode ter trazido algum valor para a sociedade, mas sobretudo como académica. Portanto, eu sou professora há 30 anos numa escola médica, aliás, 23 anos na Faculdade de Medicina do Porto e agora os últimos 7 em Lisboa, na Nova Medical School e enquanto investigadora. Portanto, o meu papel, a academia, aliás, na minha nota de crachá está a Nova Medical School, portanto, o meu papel é da academia e acho que ouvimos aqui hoje falarem muito bem do papel da universidade, do papel da academia, da ciência, da investigação, que deve estar cada vez mais próxima da indústria, a indústria das academias. Aliás, nós em Portugal temos um bom exemplo daquilo que tem sido o investimento público nestas parcerias, nesta aproximação. Eu, desde 2004, mais ou menos por aí, comecei a ter projetos de investigação financiadas pela Agência de Inovação, ou seja, a parceria para termos uma indústria cada vez mais capacitada, mais competitiva. E, portanto, para responder também um bocadinho à questão o livro tem logo no primeiro capítulo, para já só uma nota, o livro foi lançado este ano em abril e já se venderam muito mais livros do que aquilo que eu imaginava, tem tido bastante sucesso, o que para mim, uma académica e que publicava artigos científicos, não foi o desafio que eu achei que iria responder da melhor forma, mas tem sido uma agradável surpresa, porque de facto veio esclarecer
sobre muitas coisas, mas o livro começa logo por fazer um bocadinho uma piada científica, que é o desafio de ouvirmos muitas vezes na rádio receitas para fazer uma coisa qualquer que a indústria alimentar faz e bem, mas que é mais saudável porque é feita em casa. Portanto, começo logo exatamente aí a deixar o desafio de vejam o que é que isto tem de saudável. Claro que, portanto, eu começo logo por dizer que a indústria tem uma parte muito positiva e esta parte muito positiva, para além do que disse sobre a segurança alimentar, e isso é indiscutível, é a durabilidade dos produtos, é o armazenamento. Portanto, começamos com a congelação, com as formas diferentes de conservar os alimentos, a transformação e depois também não podemos ser hipócritas que nós temos um desafio imenso com o crescimento da população, que é alimentar toda a população, e para conseguirmos ter essa eficiência e essa resposta, nós temos que ter a capacidade de a indústria estar também nesse desafio. E há outra coisa importante que vimos aqui também no slide, que é a economia circular. Portanto, todos os subprodutos nós temos, e a Universidade, portanto, a Academia, os projetos onde também tenho estado envolvida, é também muito de ir buscar mais saúde àquilo que são subprodutos que têm um impacto ambiental, têm impacto económico, mas podemos tirar impacto de valor nutricional e de saúde. Portanto, sem dúvida nenhuma, que penso que o livro, naquilo que possa ser a diabolização, e a diabolização também muitas vezes é achar que a academia tem que estar de costas voltadas para a indústria, e ouço, e agora permitam-me, muitas vezes até na comunicação social, me perguntam, então, que conflitos de interesse é que têm relativamente à indústria, e eu respondo que eu não tenho conflito, tenho todo o interesse, e, portanto, faço investigação sempre e para dar resposta a termos mais saúde e termos também produtos melhores e, obviamente, também o poder da economia ou o impacto que tem na economia. Temos muitas vezes algumas recomendações ou alguma diabolização, esquecendo que a indústria tem um papel importantíssimo na economia do país. E, portanto, nunca podemos ser hipócritas e andarmos aqui com conversas não coerentes. Portanto, acho que mas há um bocadinho sempre esta sensação de que não se pode estar a favor, tanto se estar contra, porque isto são coisas processadas. É muito melhor a laranja que vem diretamente da árvore. Bom, o processamento faz parte, esta transformação do alimento pode ser no sentido de melhorar a sua conservação, e se pensarmos naquilo que é muitas vezes desde a produção, e quer dizer, mais uma vez, nós não podemos ter a fantasia de que todos nós temos uma horta em casa e que todos nós vamos comer daquilo que produzimos. Isso já passamos essa fase. E, portanto, para eu ter um produto que é recolhido... nessa fase muita gente passava fome. Pois, com certeza não daria resposta ao que temos de hoje, à sociedade de hoje, mas a verdade é que se eu tenho formas de conservar, de maneira a preservar nutricionalmente aquilo que está no estado em natureza para chegar ao consumidor, eu tenho, obviamente, nós evoluímos muito nessa tecnologia alimentar e ainda bem. Portanto, na verdade, penso que agora o panorama é diferente e em relação à questão, e agora voltando ao início ao livro, o livro vai desmistificando muito e vai trazendo aqui alguma lucidez, e o desafio maior de escrever o livro foi dado pela própria Bertrand, achando que eu teria que contribuir nesse sentido, porque na realidade acho que estamos numa fase em que toda a gente come e, portanto, toda a gente é nutricionista, acha que é nutricionista e, portanto, é quase como dizíamos, de médico e de louco todos temos um pouco, hoje em dia de nutricionista e de louco todos têm bastante. A verdade é que tenho aqui muitos colegas sentados, nutricionistas, portanto, a licenciatura de Ciências da Nutrição, que eu fui responsável pela primeira vez termos uma formação de Ciências da Nutrição numa escola médica, e tenho cá muitos colegas, e ainda bem, que trabalham na indústria alimentar. Portanto, a indústria alimentar também é, de facto, um foco de emprego para nós, e ainda bem, porque na realidade nós damos mais valor na indústria alimentar e temos produtos mais relacionados com a saúde. E quanto mais conhecimento houver, mais fácil é acabar precisamente com esses mitos. Luís, o Luís na ASAI tem um papel de fiscalização da legislação, evidentemente, mas também muito de controle da qualidade, de assegurar que não há risco na nossa alimentação, nos produtos que compramos. De que maneira é que a indústria alimentar veio trazer aqui mais segurança, esta segurança de que falávamos, reduzir riscos, aumentar a longevidade e a fidedignidade dos produtos que nós compramos? Como é que a indústria trouxe aqui alguma segurança acrescida? Muito obrigado pelo convite, Sr. Presidente Jorge Henriques, Sr. Secretário-Geral. Aqui, antes de mais,
agradecer o facto de, efetivamente, convidarem a ASAI, que normalmente está num papel diferente, mas que é muito importante que participe em todas estas discussões, e a FIPA tem feito exatamente esse papel, tem conversado com a ASAI, tem trazido as preocupações do setor para que nós possamos alinhar tudo o que é intervenções, e estas intervenções têm efetivamente este histórico de cerca de 26 anos, relembrando que em 97, 2000, saíram as primeiras legislações europeias entre um livro branco e um livro verde, para quem já tem aqui este histórico, onde há a criação da primeira legislação comum sobre a matéria da segurança alimentar. E foi nesta legislação que participam todos os operadores económicos, participam as entidades que têm responsabilidade nesta matéria, e inclusivamente é criada em 2002 uma agência para a segurança alimentar em termos europeus. E esta agência, esta autoridade, tem efetivamente também aqui um papel importante, à semelhança de que depois vem a refletir-se naquilo que Portugal faz em 2005 com a reformulação da ASAI, com outras competências, nomeadamente ao nível da questão científica, da questão dos pareceres, da questão da análise, da gestão do risco. E isto tem fatores bastante importantes, porque esta abordagem global integrada passa a ser de responsabilidade de toda a cadeia alimentar. Estamos a falar da cadeia alimentar e estamos a falar da cadeia também onde intervém a ASAI ao nível da fiscalização. Caso contrário, não seria possível que operadores económicos que querem respeitar a legislação, que tenham a preocupação em efetivamente garantir essa segurança, porque essa responsabilidade, numa primeira análise, é de todos os operadores da cadeia, que essa intervenção depois seja sujeita à fiscalização, para que haja uma efetiva responsabilização e uma valorização de quem cumpre a legislação. Ora, e há, de facto, essa capacidade de rastrear os produtos e de onde é que eles vêm e a que processos é que foram submetidos e etc. Portanto, é uma segurança de facto, não é apenas uma ilusão. Essa é a importância de uma entidade de fiscalização com poderes como tem a ASAI, que é reconhecida em termos europeus. O próprio modelo, nos vários fóruns onde tenho a oportunidade de participar, tem efetivamente essa mais-valia e dessa intervenção. Ainda há 2 semanas estivemos em Portugal um inspetor-geral da entidade homóloga holandesa, com que estivemos a falar, que tem uma grande responsabilidade nesta matéria, e ficou efetivamente muito agradado e levou modelos de Portugal para que possamos, entre todos, otimizar essas cadeias. A rastreabilidade, efetivamente, não pode ser limitada a Portugal, porque hoje em dia os produtos são globais. É uma das grandes preocupações, e essa segurança dos alimentos traz também, com a parte científica, tudo aquilo que abrange a própria análise do risco. Essa análise tem que ter aqui uma vertente que não pode ser só aplicada a Portugal, e por isso também esta ligação existe em toda a Europa, inclusive em produtos que vêm fora da Europa. Ainda assim, há que salientar que é muito importante que todo o setor esteja ciente que a segurança alimentar não é um problema ou não é uma obrigação da parte da fiscalização. É uma obrigação, é uma imposição por parte de toda a cadeia. E se cada um respeitar as suas responsabilidades, efetivamente tudo se torna mais fácil, porque certamente não há aqui uma necessidade de incremento de fiscalização em algumas áreas, mas podemos dar exemplos ao nível da automatização, da monitorização de processos que têm sido feitos pelo setor, pela indústria, pelo transporte, pela produção primária. Tem trazido aqui sistemas de controle que efetivamente têm sido mais-valia para todo este ciclo. Ou a questão da melhoria das condições de higiene, com implementações de práticas concretas sobre esta matéria, ou a tal rotulagem e rastreabilidade de que falava, traz-nos aqui uma capacidade de nós identificarmos não só do próprio produto, mas também de situações que possam surgir com o consumo. Questões de saúde,
questões de análise na cadeia a montante de utilização de determinado tipo de produtos que não sejam legais ou que estão efetivamente a desvirtuar a qualidade do produto que é consumido e, como é o caso, por exemplo, da inovação ao nível tecnológico das embalagens. Tem trazido por parte da indústria aqui uma evolução ao nível da conservação do produto, ao nível da conservação dos alimentos. E Mas também depois tem um lado de sustentabilidade, não é? E ao nível da sustentabilidade, precisamente porque é possível fazer. E temos a prova nos últimos 25, 26 anos e que efetivamente é possível fazer com mais qualidade, é possível fazer também com mais segurança para aquilo que comemos. E a Ondina, há aqui também a Ondina está com os produtos do Clube de Produtores do Continente e há aqui, nós estivemos a falar aqui todo este lado da conservação, da longevidade dos alimentos, da necessidade de nos protegermos, mas há aqui também um papel da indústria quando estamos a falar de coisas em que queremos encurtar as cadeias entre o campo ou entre o sítio onde os produtos nascem e o sítio onde são entregues e consumidos. Há aqui também um papel que a indústria tem assumido também na melhoria e como dizia até aqui a professora Conceição, a melhorá-los, a melhorar na sua qualidade também. Há aqui também um papel da indústria transformadora. Bom dia, muito obrigada pela pergunta. Começar por agradecer, cumprimentar o Dr. Jorge Henriques, Pedro Queiroz, que está alguns na sala, agradecer o convite, dizendo que, e falando um pouco do Clube de Produtores, que acaba por ser um pouco a amostra, diria, do que aconteceu também ao setor e à indústria alimentar em Portugal. Quando o Clube de Produtores surgiu há 26 anos atrás, exatamente nessa altura, pretendia-se um abastecimento mais local, por parte da SONAI, mas numa altura também que a qualidade e a quantidade não eram constantes. E por isso decidiu-se criar este clube com uma equipa técnica dedicada e que, portanto, ia a campo, digamos assim, trabalhar identificando produtores, trabalhando, apoiando, partilhando algum conhecimento técnico e, portanto, fomos crescendo nesse sentido de, em parceria, sempre este trabalho conjunto de crescimento. Neste momento, estamos a falar de 360 membros do clube, entre empresas familiares, organizações de produtores, entretanto, que cresceram e muitas PMEs, portanto, um pouco do que é o setor agroalimentar português. Obviamente, e aqui acrescento ali uma hélice ao que disse o Dr. Pedro, da tripla hélice, nós acreditamos muito em 4 hélices, ou seja, a agricultura, a indústria, o governo, o ensino, mas o retalho também tem que ser trazido para esta equação. E, portanto, sem esta parceria de toda a cadeia, é difícil, porque, efetivamente, como já se foi falando, a equação é cada vez mais complexa. Eu acredito muito, e apesar de estar a ASAI aqui connosco e confirmará certamente que a indústria portuguesa, o nosso setor, evoluiu muito em termos de segurança alimentar. Diria que dentro desta equação matemática é uma variável fixa. Para nós é um dado adquirido, que aquilo que nós consumimos é seguro. Nem sequer pensamos nisso já, não é? Exatamente, já ninguém questiona, não é? E que é uma realidade muito nossa, porque eventualmente noutros países já não é assim. Portanto, nós estamos muito confortáveis, mesmo como retalho, que em termos de segurança alimentar é um dado adquirido, é uma constante. Só que, entretanto, foram-se acrescentando outras variáveis. Há 20 anos atrás começou-se a falar muito de inovação, gestão de inovação, novos produtos, temos que acelerar. Depois entramos numa crise, é preciso exportar, é preciso levar coisas diferentes, é preciso trabalhar mais com as universidades e agora acrescentou-se uma camada muito mais complexa, que é a sustentabilidade. E aí traz todo um conjunto de outras variáveis que todos vamos ter que responder. E para essa resposta, mais uma vez acrescento a tal hélice, o retalho, a indústria, a agricultura têm que estar mesmo muito unidos, não só apenas em fóruns como estamos aqui hoje, mas no dia-a-dia trabalharmos e trabalharmos em soluções e trazermos as soluções muitas das vezes também
para o governo, para os ministérios, para as entidades oficiais, porque são as pessoas que estão aqui é que têm a mão na massa e, portanto, são essas que conseguem trazer o verdadeiro conhecimento daquilo que são as nossas necessidades. Mas é fácil fazerem-se ouvir? Exatamente. No nosso caso, e também explicar como é que nós vamos partilhando, há um exemplo que gostaria de partilhar com todos, que é a Academia do Clube Produtores, onde temos equipas comerciais do continente, temos a Academia, temos peritos que às vezes não sendo da Academia, são de indústrias, por exemplo, da indústria de ingredientes ou outras, e as nossas equipas a trabalhar como se fosse uma incubadora de ideias, ir validando, porque acaba por ser muito interessante este tipo de parceria, não só porque todo o conhecimento está lá, mas temos uma equipa comercial que orienta e acompanha. Portanto, é algo que acontece dentro dos projetos que desenvolvemos com uma visão já de negócio, que é importante também para que a solução tenha pernas para andar, digamos assim, e ao final do dia tínhamos produtos diferentes nas nossas prateleiras. Portanto, para responder à sua pergunta de maneira muito simples, sim, a indústria é muito importante, mas sozinha acho que fica mais difícil conseguir responder, portanto, temos que estar em conjunto, unidos nestas frentes todas que falei. E nessas frentes todas é mais fácil fazer chegar a mensagem dentro do setor, portanto, entre produtores, indústria, distribuição, ou é mais fácil fazer chegar a mensagem a quem depois, no fim do dia, toma as decisões? Podem acabar com a... As duas coisas, não é? O diálogo, somos defensores do diálogo e das coisas boas e das coisas más, acima de tudo, porque é com as coisas menos boas que aprendemos e que a seguir vamos corrigir, mas este diálogo não pode ficar hermético, não pode ser hermético, porque exatamente por ter sido tão hermético, a indústria, eu diria até de uma maneira muito geral, ou generalizada, o setor agroalimentar está a ser alvo de ataque, porque não somos sustentáveis, porque não cumprimos com os padrões de exigência de A, B ou C, e por isso esta comunicação tem que passar para fora. E a indústria e o retalho acabam muitas vezes por serem reféns, obviamente porque não são Santa Casa da Misericórdia e têm o seu negócio para gerir, mas o cliente vê a nossa comunicação com algum desconforto ou alguma desconfiança. E por isso as universidades, os politécnicos, têm um papel fundamental, e exatamente como a professora Conceição Calhau também já referiu e representa também muito bem esse papel, de quebrar aqui alguns mitos e que nós estamos exatamente a vivê-los, de ataque ao setor. E, portanto, a ciência aqui tem que ser muito mais ativa e ajudar o setor nas comunicações junto do cliente para tornar credível exatamente aquilo que nós fazemos todos os dias e fazemos muito bem. Rui, o Rui já tem experiência nacional, mas também tem muita experiência internacional. É mais fácil fazer passar a mensagem lá fora, ou seja, o ciclo de informação é mais normal lá fora, ou seja, quem faz e quem sabe passa a mensagem para quem depois decide tomar uma decisão informada, ou lá fora é assim que funciona e cá dentro não é assim que funciona, ou já vai havendo algum diálogo e alguma capacidade de encaixe daquilo que é a realidade naquilo que muitas vezes acabam por ser decisões tomadas que sem esta informação, ou não ligando o suficiente a esta informação, acabam por estar mais sujeitas à pressão pública e à pressão da opinião pública, que muitas vezes tem muito de iliteracia e de desconhecimento dentro. Bom dia. Primeiro que tudo, agradecer o convite à FIPA e ao Sr. Presidente da FIPA, a Jorge Henriques e ao Pedro Queiroz, por terem-nos voltado a convidar. É um prazer e uma honra para nós estar aqui presente. Bom, eu acho que vivemos num mundo global e os desafios que nós temos aqui são muito semelhantes àqueles que se vivem lá fora. Pelo menos essa é a minha percepção, o meu entendimento. O que eu acho é que nós temos, além desta globalização que há até da própria cultura, dos nossos hábitos alimentares, e pegando aqui desde o início da conversa até agora à sua pergunta, aquilo que eu acho é que nós temos tido uma tendência de evolução da população cada vez mais urbana,
Nós, se calhar, no nosso caso, com a integração na União Europeia, sentimos uma deslocação enorme da população em termos de trabalho do setor primário para o terciário. A indústria manteve-se estável no seu contributo e a indústria alimentar no seu contributo, mas com empresas completamente distintas, porque empresas novas deram lugar, empresas antigas deram lugar a novas que têm investimentos em tecnologia, em cuidados também a nível do trabalho, em termos de investigação, desenvolvimento e inovação. E, portanto, apesar do nosso setor estar mais ou menos estável, o nível de investimento que está aqui é gigante. E eu acho que, voltando aqui ao tema da população urbana, nós temos hoje em dia, em média, temos um quarto do tempo investido a preparar uma refeição do que fazíamos há 20 e poucos anos atrás. Ora, isto é assustador. E acontece porque os produtos transformados e a indústria, se é diabolizado ou não, o que eu acho é a salvação do planeta. A salvação da humanidade é a indústria alimentar e dos produtos transformados. E nesta questão é preciso ter em conta que, a nível dos processos, o desenvolvimento, já falámos aqui, alguns dos colegas aqui de painel que falaram do que é que está a ser investido nesta área, mas para acrescentar valor ao que foi dito, eu acrescentaria um ponto que me parece essencial na perspectiva, se calhar, de uma empresa industrial de grande consumo, completamente focada no consumidor, é que o tema que eu acho que é muito relevante considerar com tudo isto é a conveniência. A conveniência é a palavra-chave complementar ao que os meus colegas falaram. E a conveniência, eu se calhar vou buscar aqui umas palavras de uma CEO que tive na empresa onde trabalhei anteriormente, que é a segunda maior alimentar mundial. Estava na altura na Irlanda a liderar o negócio dessa empresa nessa região e tive a possibilidade de assistir a uma intervenção que eu acho fantástica da CEO dessa empresa na altura, estamos a falar de 2008, e ela estava a apresentar os resultados do ano transado. E ela dizia que os resultados tinham sido fruto daquilo que tinha sido o maior motor de crescimento do último ano, que tinha sido a conveniência. E que os planos futuros, tanto do ano seguinte como dos futuros, seriam estes. Ora, eu vendo isto a esta distância, acho logo piada, porque continua a ser no setor alimentar a conveniência, ligada à questão urbana que eu falei há pouco, eu acho que são os temas mais relevantes em termos da sustentabilidade humana, em termos de vivência para o futuro. Nesta convenção, onde ela apresentou os resultados aos acionistas e aos gestores da empresa, depois de ela ter feito esta intervenção, e o público aplaudiu e gostou muito da intervenção dela, ela acrescentou uma coisa muito curiosa. Estamos a falar de 2008. E ela pega no relatório anual, lê aquela frase e diz: não nos disse uma coisa. Este relatório anual é de 1967. E eu acho que aqui, se pensarmos que naquela altura já eram 40 anos, e passaram-se mais alguns desde aí, estamos a falar praticamente 60 anos, que a conveniência no setor alimentar é, para uma empresa de grande consumo, a variável fundamental para complementar esta que foi aqui falada. Todas elas, sustentabilidades, tecnologias, inovação, parcerias, tudo. Portanto, para tentar acrescentar valor à sua questão, introduzir este tema da conveniência, que é muito relevante. Já agora, publicidade à parte, juntando questões de segurança alimentar, questões de conveniência e questões de também tradição, porque nós, na cultura gastronómica, temos de ter em conta uma coisa muito relevante, que é: nós precisamos de conveniência, mas precisamos de tradição. A nossa cultura gastronómica é muito relevante, é algo que também traz algum turismo ao nosso país, e nada disso, temos vários exemplos na nossa indústria. Por exemplo, a Nobre tem umas refeições prontas espetaculares, algumas delas com receitas tradicionais. Pode-se consumir uma feijoada, uma x-palhada, uma dobrada, com toda a segurança alimentar e com a tradição. Portanto, conveniência, segurança alimentar, tradição. Essa noção existe de que a indústria não acaba por ser lesiva da tradição. Ou seja, quando uma pessoa vê uma lata de feijoada, uma feijoada em lata, no supermercado, as pessoas acham de facto que aquela feijoada é igual à das avós? Alguns acham. Os que experimentam, acham. Nós temos aqui na nossa audiência o nosso diretor de produção, e ele partilhou uma experiência muito engraçada aqui há uns tempos atrás, que foi: levou uma série de latas de feijoada de Nobres, pô-las todas num tacho, aqueceu-as em casa e convidou uns amigos e a família
para uma feijoada espetacular à moda do Luís Raimundo, que é assim que se chama o meu colega. E toda a gente ficou convencida que era uma feijoada Que tradicional. ele tinha passado a noite a cozinhar. Claro que é, claro que é. Portanto, a resposta está aí. Mas, alongando só um bocadinho mais, a indústria de transformados, obviamente, cria pressão nos produtos tradicionais, como é óbvio. Não há surpresa, e ainda bem que é assim, pelas razões que eu falei anteriormente. E há vantagens competitivas gigantes dos produtos transformados, e vai continuar assim, porque as empresas que estão por trás dos produtos transformados são empresas relevantes, ou a nível nacional, ou internacional, ou a nível local, são empresas fortes, que têm capacidade de investir em inovação, em tecnologias, tudo mais, investir em marketing, e o marketing seja educacional, educação nutricional, que já ouvimos falar aqui há pouco, a questão do marketing agressivo, que às vezes é agressivo demais, que até pode ser lesivo para a própria indústria, mas eu acho que aqui há um ponto muito importante, é que os próprios produtos tradicionais, que estão hoje sob a alçada de empreendedores que são os sobreviventes, não é? Têm uma capacidade de investimento enorme, em inovação e tudo mais. E o giro é que nós vemos agora, eu estou a pensar aqui em movimentos como o slow food, voltar às tradições, a riqueza. Eu, por exemplo, no mercado das carnes, que é uma das partes que nós trabalhamos, não é? Trabalhamos com outras, mas na parte das carnes, talvez o top 10 das empresas em Portugal nesta área, devemos produzir em conjunto talvez uns 150, 200 enchidos diferentes. Mas se formos ver a quantidade de enchidos que existem em Portugal em termos de variedade produzido por pequenas empresas, estamos a falar de tantos milhares. Podemos passar o resto da nossa vida, uns mais novos, outros mais velhos, a consumir um enchido diferente por dia, que não vamos conseguir ter tempo para os provar todos. Portanto, e esta Não é questão uma dos vida má. Consumir um tipo de enchido diferente por dia não me parece nada mal. No entanto, todas estas comidas acabam por ser vistas pelo público, todas não, mas por algum público, como são coisas que são más, mesmo os enchidos, isto é ultraprocessado, há aí umas conversas de isto faz mal à saúde, isto não se deve comer assim, isto só se deve comer coisas mais puras, vindas diretamente do campo. A era das redes sociais acabou por ajudar também a disseminar esta desinformação. Como é que se pode combater este desconhecimento comum, porque no fundo são ondas de desconhecimento, mas que se propagam com muita facilidade, e que não têm verdadeiramente uma base científica, Conceição? Como é que é escrevendo livros, é fazendo comunicações? Onde é que está o ponto-chave para se conseguir dissolver esta iliteracia e também pôr as pessoas a perceber de que é que estamos a falar? Porque muitas vezes as pessoas, o bem-estar de que o Rui falava, as pessoas dão por garantido e, portanto, não sentem ainda falta. Pois, pergunta para 1 milhão. De qualquer forma, deixo já aqui uma recomendação, até para não me esquecer do ponto de vista político, até porque vimos ali algumas questões de políticas e taxas e financeiro, vir cá o Ministro das Finanças, eu também diria da saúde, porque acho que tudo que é alimentação, todos os fóruns de alimentação para os quais eu tenho estado ou que me convidam, acaba por ter sempre a agricultura e muito pouco o Ministério da Saúde presente, e alimentação é saúde. Nós estamos constantemente a ouvir, e constantemente, pelo menos nos últimos 5 anos, que os hábitos alimentares inadequados são o terceiro, o segundo fator de risco de saúde, portanto, que nos causa a doença. E por isso, todos obesos, o desafio todos é exatamente saudáveis. esse, e, portanto, falarmos todos a mesma linguagem. Agora, muito rapidamente, até o slide que mostrava a carga fiscal, e é curioso, ainda há bocadinho, até no intervalo que tivemos ali a falar com o Dr. Manuel Tarré, que chamou a atenção, e bem, eu já tinha reparado nesse tema, que é as bebidas alcoólicas têm menor do que o resto, e, portanto, aqui a dúvida é se em Portugal estamos, de facto, a promover que esta bebida fermentada seja o alimento preferido. Mas Dizia que alimenta 1 milhão de portugueses, não é? Mas, na verdade, e agora respondendo um bocadinho à sua questão, é uma oportunidade que a sociedade tem o consumidor precisa de saber mais, porque, de facto, nós temos cada vez mais esta consciência de que a nossa saúde está altamente dependente dos nossos comportamentos,
aquilo que é modificável, para além dos genes, o que é modificável ao nosso estilo de vida, e a alimentação tem um papel fundamental. Logo, há aqui uma oportunidade porque há uma procura dessa informação. Portanto, as redes sociais, os influencers, o que seja, viram aqui uma oportunidade. Claro que nós na academia, ou quem tem mais responsabilidade nessa área, os profissionais de saúde, talvez tenham aqui que encontrar outro mecanismo. Claro que as medidas políticas e também tem um impacto muito grande e, se calhar, como há bocadinho também ouvia dizer, é para decidir é preciso envolver as pessoas que conhecem. Mas há aqui uma questão importante do ponto de vista da saúde pública e que também tem muito a ver com aquilo que está escrito no livro. Qualquer medida que se faça através da indústria, na modificação de uma fórmula, de um alimento, tem um impacto muito maior na saúde pública do que qualquer intervenção nossa na clínica. Portanto, é muito importante estarmos atentos a isso. E há bocadinho, agora pela questão da transformação e da segurança alimentar, na minha primeira intervenção eu não o disse e vou reforçar, eu sei que este fórum é muito específico e isto também se calhar deixa aqui outra recomendação, falamos muitas vezes para pares que já sabem e que estão perfeitamente sensibilizados para o tema, se calhar era mesmo quem devia estar aqui, deviam ser outras pessoas, ou também outras pessoas, mas a verdade é que eu tenho um exemplo concreto. Eu, em 2015, 2016, estive a coordenar um ensaio em Portugal do estado de iodo na idade escolar, portanto, crianças dos 6 aos 12 estivemos a ver os níveis de iodo e, de facto, há uma deficiência de iodo muito, muito grande. Continuamos a ter esta deficiência de iodo a não ser minimamente corrigida. Na altura, tive um projeto de investigação financiado em $500 000, dinheiro público internacional. Fizemos várias publicações científicas, mas qual foi a consequência disto? Zero. Eu fiz um relatório para a Direção-Geral de Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ASAI, e também fui pedir uma audiência na Comissão Parlamentar da Saúde. O que é que saiu dali? Zero. E porquê é que eu estou a falar do iodo? Na realidade, o ambiente e as alterações climáticas alteram também a composição dos alimentos em natureza. Portanto, nós temos deficiências nutricionais. No mundo ideal, mesmo comendo a dieta mediterrânica, mesmo assim nós podemos ter alguma falta de nutrientes, porque os alimentos estão diferentes. Se temos alterações de clima, não é só de clima, é produção primária. E, portanto, o iodo, nós temos uma deficiência porque ele também está deficiente no ambiente. E, portanto, aqui os alimentos e a indústria, os alimentos transformados, teriam um papel importante. E, na altura, aquilo que nós percebemos era que os laticínios eram o maior veículo de iodo. A verdade é que as crianças em idade escolar até à 4ª classe ainda bebem leite, depois já não. E, portanto, nós verificamos e foram 2018 crianças em que avaliamos o estado de iodo e, efetivamente, os alimentos e as papas, já agora, infantis, têm iodo. E agora vem ter ao ponto que eu me preocupo, que é a questão do caseiro, ou até em natureza. Portanto, tudo que é natural, hoje em dia também temos o mito que tudo que é natural faz bem. Eu costumo dar o exemplo, até porque fui professora de toxicologia há muitos anos, o cianeto também é natural e mata. E depois é a questão o caseiro. Tudo que é caseiro é melhor. Em algumas circunstâncias pode ser, mas a verdade é que as papas, e estou agora a olhar ali para a Nestlé, para a doutora Ana, na verdade o que nós temos na transformação e na resposta de alimentos para grupos específicos, é importante que estas fórmulas para alimentos específicos sejam cuidadas naquilo que são as necessidades desses grupos. E na realidade, nós tínhamos na primeira classe os meninos com muito menos deficiência de iodo e a nossa ideia para os hábitos de consumo seriam as papas que têm enriquecimento em iodo. Portanto, esta preocupação é importantíssima. E já agora deixem-me dizer outra coisa, que é a questão da toxicologia. O livro também fala do lado B, hoje ouvimos falar do outro lado B, mas que é o lado B, que são os contaminantes. E é uma preocupação quando se fala em alimentação portanto, nas idades mais jovens, alimentos infantis, que são os cereais não controlados. É evidente que temos um controle relativamente às micotoxinas de um produto que tem segurança. Se eu tenho as pessoas a comprar os cereais e a fazer tudo em casa, eu não sei até que ponto é que aquilo está seguro do ponto de vista até das micotoxinas. E, portanto, eu acho que há aqui muito para desmistificar e naquilo que pode ser, e voltando à questão do livro, que para mim foi uma surpresa, e tenho tido muitas mensagens privadas na rede social que tenho, só tenho LinkedIn, pessoas que não conheço, exatamente a agradecer a forma como escrevo, que é de uma forma clara e que explica. Portanto, se isso contribuiu para alguma coisa, já fico muito satisfeita, mas efetivamente devíamos ter mais vozes
e, sobretudo, termos mais sintonia nas partes, e voltando aos ministérios, às vezes vêem-se as leis e as novas regulamentações intersetorial, mas eu depois acho que na prática, conversam muito pouco uns com os outros. Portanto, acho que há aqui ainda muito para fazer e estes palcos deviam também ser mais abertos a outro público. E, sobretudo, mesmo que conversem uns com os outros, depois decidem de acordo com aquilo que a maioria acaba por querer e, se calhar, reforçam mais decisões. Luís, existe algum grande desafio que a indústria tenha de endereçar, além deste de continuar a zelar pelos melhores interesses da nossa alimentação, de reforçar os produtos e de passar esta mensagem de que aquilo que está a fazer não é adulterar para pior aquilo que é a nossa oferta alimentar, mas sim contribuir para a segurança alimentar, para o reforço das capacidades e dos nutrientes dos alimentos? Qual é que é o grande desafio que a indústria alimentar tem pela frente? Existem inúmeros desafios, senão não fazia sentido estarmos aqui. Efetivamente, falamos da saúde, falamos da agricultura, mas também temos de falar na economia. E isto é efetivamente aquilo que a professora estava a referir. Há que ter aqui muito cuidado na informação ou na desinformação, porque é um grande desafio que tem surgido, é efetivamente nós não conseguimos combater toda a informação que circula nas redes sociais, ou a desinformação que circula nas redes sociais, porque efetivamente, por vezes, uma intervenção da autoridade, no caso da ASAI, sobre essas opiniões, vai criar mais conflito do que propriamente vai solucionar. Ora, um desafio logo inicial é muito cuidado naquilo que noticiamos. Fazemos muito mais coisas do que noticiamos, tivemos muito mais intervenções neste setor do que aquilo que noticiamos, mas temos efetivamente uma preocupação muito grande e tentar informar. Isto não tem nada a ver com falta de transparência. Tem a ver não com... estão a esconder as coisas mais que encontram, simplesmente estão a ter cuidado na maneira como as comunicam. Porque esta é a preocupação, porque é que não se noticia mais, porque é que não se informa mais, mas efetivamente há sempre esta preocupação. Nós estamos, como é sabido, com uma zona, numa altura de vindimas, numa altura de vinhos, em que efetivamente eu posso dizer que o setor dos vinhos é o que é mais fiscalizado, auditado, que é um dos setores que tem uma maior intervenção, por exemplo, em termos da ASAI, só que tem havido inúmeras notícias que há problemas, que há importações, que há exportações. Efetivamente, nós não temos nenhum dado para sustentar essas notícias, essa desinformação que é criada. Mas não conseguimos depois controlar aquilo que sai em termos de comunicação e não há nenhum risco associado a esse tipo de produtos. Em Portugal, todos acho que podemos concordar, seja ao nível de produção primária, seja ao nível de produtos transformados, há uma grande preocupação na segurança. E a questão tradicional, a questão do tradicional, a questão do produto tradicional, nunca foi problema relativamente à área da fiscalização, desde que o produto seja seguro, desde que o alimento seja seguro e que tenhamos regras aplicadas a esse produto, porque também deverão compreender, não podemos atribuir um pedido discricionário aos inspectores que estão no terreno, caso contrário não conseguimos ter uma fiscalização uniforme ou que tenha uma intervenção muito direcionada para essas matérias. Mas tem havido uma descontextualização dos riscos que nos aparece muitas das vezes em termos das redes sociais, como é o caso, por exemplo, de haver conservantes de forma desproporcionada nos alimentos. Ora, naturalmente que isto dito desta forma, pode haver prejuízo económico para os setores, pode haver prejuízo económico porque temos alguma garantia, até porque o investimento que a ASAI tem feito nesta área ao nível do seu laboratório de segurança alimentar, não temos detectado as situações que nos tenham levado a uma preocupação adicional sobre estes produtos. Até porque, conforme referi, há aqui uma globalização, nós retiramos produtos do mercado praticamente todas as semanas.
A Agência Europeia faz a comunicação, sejam eles tratados em Portugal ou noutros países da Europa. Mas não é nada que seja preocupante para a saúde. Aliás, quando isso não acontecer é que vai ser preocupante, não é? Precisamente. Se nós noticiarmos que tiramos um determinado produto do mercado que foi detectado em França, isto, em termos de comunicação, não é uma mais-valia para o consumidor. Não é uma mais-valia porque, efetivamente, esta comunicação cria pânico, cria prejuízo aos operadores económicos e o objetivo não é esse. O objetivo é que, efetivamente, e se aquele produto foi consumido até aquela altura, há, naturalmente, ali um risco que está associado, ele pode ter sido detectado em Portugal ou noutro país. Daí que a comunicação tem esta preocupação e, mais uma vez, repito, nada tem a ver com transparência ou falta de transparência, porque isso não está em questão. Está em questão, efetivamente, haver aqui um equilíbrio entre o que é a parte da saúde, a parte da economia, relativamente a toda a cadeia. Isto também é a parte importante das associações representativas dos setores, das federações, porque trazem esses assuntos à discussão à mesa com a ASAI. E a FIPA tem-no feito quando tem essas preocupações e, efetivamente, há uma análise mais cuidada relativamente a todas essas situações e é extremamente importante que possa haver aqui uma informação por parte destas entidades nas redes sociais a anteriori, antes de haver esses tais mitos, essas tais desinformações, por forma a que o consumidor esteja informado. Não só os operadores económicos, mas também os consumidores, porque os consumidores depois trazem a preocupação atrás na cadeia. Daí que a percepção dos riscos que temos e a realidade depois que nos traz aqui à discussão, efetivamente não nos têm surgido situações onde a preocupação tenha a ser real. É uma percepção, pode haver a percepção de que este alimento, sendo caseiro, não tem adição de determinado produto, mas, efetivamente, se a adição desse determinado produto, seja ele qual for, permitir que a conservação seja correta, que não haja prejuízo para a saúde, todos temos que perceber que esta é a mensagem que tem que passar, porque efetivamente não temos, infelizmente ou felizmente, não sei, a capacidade de ir à horta, de ir à árvore ou de ter o animal, que não quer dizer que aquele produto fosse mais melhor, seguro, claro. ou melhor, ou mais seguro, já nem em termos de qualidade, mas fosse mais seguro, efetivamente esta é a preocupação. E depois, as campanhas de sensibilização e alguma informação por parte do meio escolar. Porque é aqui um fator que tem preocupado. Nós temos tido inúmeras ações de sensibilização junto das associações representativas dos setores, a pedido de muitas delas, ações de esclarecimento direcionada para os operadores económicos. Não conseguimos chegar também depois a outros públicos importantes que têm a ver com o meio escolar e isto, as associações, penso que têm também esta responsabilidade, é um desafio que eu lanço e temos conversado nas reuniões que temos tido, porque efetivamente é muito importante haver aqui uma maior capacidade de percepção do que é a realidade em termos de alimentação nacional. Isto traz aqui depois, certamente, uma maior capacidade de cooperação entre instituições, uma maior capacidade de responsabilidade social e ética e, em termos de sustentabilidade, então, certamente teríamos aqui uma maior possibilidade de termos, a médio e longo prazo, um pensamento diferente relativamente a estas matérias. E levar essa informação às escolas pode ser, de facto, relevante. Muitas vezes as crianças acabam por educar os pais. Jorge já sabe, para a próxima, Ministro das Finanças, Ministro da Educação, Ministro da Saúde. Vai ser aqui um pequeno conselho de ministros aqui na conferência, no Congresso da FIPA. É preciso que se queiram juntar e que tenham disponibilidade para ouvir, que às vezes é o que falta, não é? Ondina, Ondina é engenheira alimentar e nós já falámos nisso aqui nesta manhã. Nós estamos a falar de alimentos que muitas vezes são transformados pela indústria, não na percepção que as pessoas têm, falava ainda agora o Luís destas percepções erradas, mas na percepção de, como dizia a Conceição, acrescentar valor ao alimento,
potenciar um determinado elemento que está em falta, sejam vitaminas, seja o iodo, seja o que for, de lhe melhorar a vida, de melhorar as qualidades. Qual é o valor de tudo isto e, portanto, o potencial da indústria no momento em que temos uma população mundial a aumentar, em que temos terra finita, em que temos um desafio de alterações climáticas pela frente, em que temos novos vírus a surgir? Portanto, como é que a indústria, de facto, pode ser aqui fundamental a resolver ou a ajudar a resolver toda esta equação? Muito bem. Começar por dar aqui uma nota e partilhar com todos que a Ordem dos Engenheiros acabou de criar o Colégio da Engenharia Alimentar. E, portanto, é um sinal, efetivamente, que o engenheiro alimentar tem um papel fundamental no que estamos a falar hoje, ou seja, naquela pessoa, digamos assim, que consegue desmultiplicar e trabalhar toda a informação que tem a ver com o produto, com a microbiologia do produto, com a relação com os materiais de embalagem, com a resposta que se pode aqui dar aos desafios do consumidor, aos desafios das alterações climáticas. Portanto, tudo isto, o engenheiro alimentar, efetivamente, tem competências e pode ser pode e é o suporte fundamental à indústria. Dizer também, que já que falamos aqui de esclarecer o que é o produto transformado, eu acho que precisamos aqui também dar a seguinte nota. Um produto transformado, naquilo que se fala, não tem a ver com o processo em si. Ou seja, não estamos a falar que é um produto extrudido ou que passou por uma filtração ou pasteurização. Nós estamos a falar, efetivamente, na formulação. E são coisas distintas. E como nós vivemos num mundo de percepções, criou-se aqui, efetivamente, este produto transformado, mas que, no fundo, o que se quer dizer é formulação, não é o processo em si. E, por isso, isto leva a que quem fala de produto transformado cria-se, e estamos a assistir a isso, tendências de comunicação muito perigosas. Tenho assistido a vários fóruns muito perigosos, diria até, em que se pretende, há uma agenda de se criar um fosso entre o que é natural, e ponho entre aspas, daquilo que é o transformado. E eu acho que a indústria tem um papel aqui urgente em ajudar a parar com esta comunicação que é muito perigosa para os consumidores. Quando falamos de formulação, e aí sim, aí temos que conversar, digamos, entre todos, e o retalho também muito em parceria com a indústria, temos feito esse trabalho de reduzir sal, reduzir açúcar, substituir determinados ingredientes, hoje em dia com um conhecimento diferente do que era há 20 anos, naturalmente, e, portanto, com uma intenção e uma bondade, digamos assim, de uma oferta saudável, saborosa, mais uma vez, outra equação difícil que muitas das vezes, ao final do dia, entre o sabor, que é o que as pessoas verdadeiramente procuram, e a nutrição, o engenheiro alimentar, mais uma vez, tem que ser aqui a peça fundamental para casar isto tudo, mas é efetivamente esta comunicação que é preciso aqui deitar abaixo, não é? Mas comunicar com o consumidor também não é fácil. Não é fácil, porque o que as pessoas, e mais uma vez, do ponto de vista do retalho, o que as pessoas procuram é o sabor e o preço. E muitas das vezes, e quando se fala o consumidor, não estamos a falar de um só consumidor. Nós mesmos, enquanto retalho, temos 7 segmentos diferentes. E há, efetivamente, aquele segmento que se preocupa com a saúde, que procura, que tem algum orçamento, digamos assim, para procurar produtos de valor acrescentado e outros naturais. E depois temos outro tipo de segmentos que estão focados nas promoções, temos outro tipo de segmentos que estão focados
que são os pais, digamos assim, que estão preocupados naquilo que é a conveniência e vamos muito rápido responder às necessidades da família, e por isso aqui um tabuleiro de xadrez difícil. E por isso, quando nós queremos, quando muitas das vezes do outro lado, como se interpreta esta informação, pode gerar, e partilho aqui um caso que aconteceu comigo. Estava na loja do Continente de Matosinhos há uns anos atrás e ouvia uma senhora, eu já contei esta história, mas porque é verdadeiramente preocupante e que acaba às vezes por mostrar um pouco de parte ainda da população e uma grande parte que baralha um pouco as mensagens, para depois falar um pouco daquilo que vou terminar com a rotulagem. A senhora estava à minha frente, estávamos na prateleira das marmeladas, goiabadas e os doces, e a senhora dizia para a filha, olha, lê lá o que é esta embalagem, ela pegou numa embalagem de marmelada, lê lá os ingredientes. E a rapariga lá leu ingredientes: marmelos, açúcar, água, regulador de acidez. E a senhora disse, olha, leva esse que vai-me fazer bem ao meu estômago. A acidez do estômago da senhora. Portanto, quando nós temos este tipo de interpretação perigosíssimo, não é? O que eu quero aqui dizer é, existe muitas iniciativas, mesmo a nível europeu, ainda não se chegou a consenso nenhum. Estamos a falar do Nutri-Score, estamos a falar do semáforo, estamos a falar das baterias, dos italianos, N iniciativas. Também não ajudam nada. Não, claro, não ajudam. Não ajudam. Eu diria que pode ajudar, mas não pode ser sozinho. Isto não podem ser cogumelos, não é? Que aparece aqui um, depois aparece outro. A uniformização, a harmonização, como se falou hoje de manhã, da parte fiscal, eu diria que da parte gastronómica também muito perigosa a nível europeu. Cada um tem os seus patrimónios e, como o Rui disse bem, temos que os conservar. E, portanto, não é com uma ou outra iniciativa que vamos conseguir. Tem que ser com muita comunicação, desde as crianças, como já falou a professora, desde as crianças, as escolas, o Ministro da Educação também concorda, tem que estar aqui. E, portanto, é, mais uma vez, trabalhar em conjunto e em parceria para ir aos poucos, quebrando estes mitos perigosíssimos e passando a informação correta e credível a nível científico. Rui, no meio disto tudo, é preciso, em primeiro lugar, passar a mensagem ao consumidor, porque, no fundo, no fim do dia, como dizia a Ondina, acaba por ser o consumidor que decide aquilo que está nas prateleiras do supermercado, aquilo que é plantado, aquilo que é vendido, porque se o consumidor não comprar, ninguém vai pôr lá fora. Há um papel aqui que também é feito pelas marcas, ou seja, as marcas, uma marca ao ganhar uma determinada reputação pode, de facto, arrastar essa boa ou má reputação para todo o seu setor ou para toda a parte de transformação agroalimentar que representa. Eu acho que temos a obrigação, seja a indústria alimentar, sejam as marcas, têm essa obrigação. Eu, pelo menos no caso da Nobre, aquilo que vemos é tudo o que fazemos tem que caminhar no sentido de criar reputação da marca, e eu acho que, felizmente, que a marca está muito bem reputada, está no top 2 nos últimos 5, 6 anos das marcas mais escolhidas pelo consumidor, nos rankings da Kantar. E aquilo que nós sabemos é, quando perguntamos ao consumidor o que é esta marca Nobre, é a reputação, é a confiança. Pegando aqui um bocadinho as palavras que o Luís usou há pouco, da transparência, eu acho que, acima de tudo, o consumidor precisa de transparência. Eu estava a ver na sexta-feira um artigo saído aqui numa das 2 publicações mais vistas do nosso setor, e que dizia qualquer coisa como mais de 90% dos consumidores a nível mundial têm dúvidas das alegações da sustentabilidade que as companhias apregoam. E depois há terminologias como greenwashing, healthwashing, e de onde é que elas aparecem? Elas aparecem de algum lado. E eu acho que é o facto da própria... Eu agora estou a tentar apontar o dedo a nós. O que é que nós devemos fazer melhor? Responder à sua questão, que é, muitas vezes, alguns de nós estamos a comunicar coisas em excesso, depois vimos a verificar que não é possível fazer estas alegações, porque as alegações têm que ter uma base científica por trás, e depois, quando não a têm, tem que se desfazer, e o consumidor vai perdendo a confiança. Eu vou dar um exemplo prático de algo que acontece connosco nessa questão. Nós tentamos sempre estar à frente
no ato do que nas palavras. Se vocês os forem consumir, e dentro da perspectiva de sustentabilidade que o consumidor espera, de transparência, tudo, a montante, quem são os nossos fornecedores, como é que eles trabalham, no caso, depende dos produtos carnes, como é que trabalham com os animais, tudo. Se vocês consumirem qualquer fiambre da perna nobre, da perna extra, neste momento, 100% da carne tem a certificação de bem-estar animal, 100%. Não estamos a comunicar ainda. E não é fácil lá chegar, porque primeiro temos que estar... Isto não é uma questão de educação, é uma educação contínua, é um trabalho de parceria, como falámos aqui, que é... Nós estamos a falar com os nossos fornecedores e dizemos que gostaríamos de ter um produto de valor acrescentado para o consumidor. Obviamente o consumidor quer tudo melhor, pagando o mesmo ou menos, não é? Mas Sempre. o que nós tentamos fazer com os nossos fornecedores é dizer: consegues fornecer carne de bem-estar animal? É certificado? Não. Depois, uma vez aparece um, depois aparece dois. E a concorrência faz maravilhas. A concorrência entre nós, a indústria, a concorrência à montante e a jusante faz maravilhas a favor do consumidor. Passado algum tempo, já temos vários fornecedores com certificação. Começamos a ambicionar chegar ao nosso produto estrela, que é o perna extra, e dizemos que conseguimos pôr bem-estar animal, conseguimos. Então vamos a isso. Obviamente que nós não vamos estar a produzir 10 mil toneladas de uma coisa qualquer e ficarmos com 9.900 toneladas de fornecedor. Não podemos, não corremos esse risco. É sempre em excesso. Ora, se calhar dentro de umas poucas semanas vamos estar a comunicar que o fiambre da perna extra da Nobre é 100% feito com bem-estar, carne proveniente de certificação de bem-estar animal. Mas vai sobrar carne. E essa carne vai ficar para um fiambre da pá ou para outros fiambres que nós temos e vai ser aproveitado em que vai lá estar um produto de valor acrescentado com bem-estar animal, mas que não estamos a divulgar. Não existe a comunicação. Portanto, isto é um processo que nós, pelo menos na Nobre, em termos de reputação, fazemos esse trabalho para prevenir e para cumprir aquilo que o consumidor espera de nós. Curiosamente, nós somos, em termos geográficos, pelas razões todas que acho que todos nós explicámos aqui muito bem, temos todas as razões para ter uma segurança alimentar fortíssima, porque além da legislação há uma autorregulação, há uma concorrência. Eu falo no nível do setor, quando algum industrial não cumpre uma determinada norma, somos nós automaticamente, e a norma não é lei, somos nós automaticamente estamos a fazer pressão, estamos a concorrer na mesma base, não é? Não vamos estar aqui a vender um fiambre que se chama a mesma coisa, mas tem ingredientes diferentes. Mas chegamos a um ponto que eu acho que é incrível, que é, estamos na geografia mais segura do mundo e temos os consumidores mais inseguros do mundo naquilo que consomem. E muito, muito rapidamente, porque estamos 1 minuto para lá do nosso tempo, mas poderia aqui também a carga fiscal que é aplicada aos produtos transformados ter um papel? No fundo, a carga fiscal que existe hoje funciona um bocadinho como o vermelho no semáforo, ou seja, isto é 23%, porque é pior do que aquilo que é saído diretamente do fruto, por exemplo. Eu acho que quase que nem preciso responder, não é? Quando vimos, mas é que não posso ser eu a responder. Quando vimos o quadro que o Pedro Silva mostrou há pouco, os níveis do IVA, que é uma coisa que cada associação está a contribuir neste trabalho com a FIPA e com a CIP para dar todos estes detalhes. Nós temos uma carga fiscal de 23%, e em termos médios no setor carne, essa média anda abaixo dos 10%, é chocante, especialmente tendo em conta o nosso poder de compra. E depois a questão periférica, se calhar não temos a maior escala em termos de internacionalização para diluir custos fixos. Mas, por exemplo, com a questão de Espanha, nós temos uma questão complicada. Eu quero competir com uma fatia de fiambre ou com uma fatia de produto vegetariano, com a Nobre Vegália, quero competir com uma fatia de queijo, com uma sandes mista. Porquê é que, entre nós, a fatia de queijo tem 6% de IVA e nós temos 23%? Portanto, estas divergências são a nível internacional muito bem mostradas há pouco, mas também a nível nacional não faz sentido. E ouvimos falar esta manhã de ideologias e é preciso ter muito cuidado com estas decisões que não abrangem toda a gente da cadeia de valor. Portanto, e que acabam por trazer também uma percepção errada daquilo que são os produtos. Muito obrigada a todos, obrigada pelas vossas contribuições, espero que tenha sido bom para vocês também. Eu vou pedir mais uma vez que não se levantem ainda para o almoço, porque vamos ter aqui uma breve apresentação do Movimento MAPA e a seguir então vamos experimentar as coisas todas de que podemos tirar partido graças à transformação. Obrigada. Exatamente, tal como foi mencionado. E para terminar o período da manhã, convidamos a diretora executiva da APIC, Graça Mariano, para apresentar o MAPA, um movimento que pretende esclarecer e desmistificar algumas percepções através da partilha de conhecimento credível e sustentado
com base em evidência científica comprovada, para fomentar um debate positivo e educativo na sociedade civil. Muito obrigada. Agradeço muito estes 3 minutos e meio, prometo, não vou ultrapassar mais, e para isso vou ter que ser mesmo muito ágil e muito intensa para que a mensagem passe. Ora, o movimento MAPA é o movimento Ambiente e Produção Alimentar, é um movimento que é voluntário, não tem qualquer ligação política e vem, pensamos nós, as entidades contributivas que fazemos parte deste movimento, que poderá, de alguma forma, dar resposta a tanta questão que aqui foi colocada. A jornalista há pouco, Joana, dizia como é que se contraria estes mitos. Dizia também a Ondina, a comunicação tem sido hermética e por aí fora. Ora, é isso que nós queremos que deixe de acontecer. Queremos comunicar para o consumidor. Este movimento começou com a Ordem dos Médicos Veterinários e juntou 34 entidades, associações, federação, entidades privadas, temos o leite, temos carne, temos medicamentos veterinários, temos a ordem, como disse, estaria aqui tempo demais a dar a indicação, gostaria muito que consultassem o site e já direi qual é, de facto, o link que podem consultar. Pronto, somos entidades que estamos relacionadas com a produção agrícola, com a criação de animais, nós não falamos em pecuária, e não falamos em pecuária porque entendemos que criar animais é muito mais do que uma atividade económica. Criar animais pressupõe a ligação próxima. Ainda recentemente estava a ouvir aqui o nosso presidente da Confagri, que me dizia, e não podia subscrever mais, criar animais envolve o homem todos os dias da vida, não é só de vez em quando, é de manhã, é à noite. Portanto, não pode ser só considerada uma atividade, porque precisa da mão do homem para lhe proporcionar o bem-estar que Rui Silva falava há pouco. Sem bem-estar não há saúde, sem saúde dos animais também não há carne segura. Portanto, o principal interessado é, sem dúvida, quem cria os animais. Continuando, temos também presentes no nosso movimento 3 insígnias da distribuição, temos a Sonai, temos a Mercadona, temos a Jerónimo Martins e não podia esquecer de tal facto e de realçar. O que é que nós pretendemos? Comunicar a uma só voz. O que nós queremos, de facto, é construir de forma positiva mensagens que sejam verdadeiramente esclarecedoras, acabar com o ruído que tem vindo aí às redes, como sabemos, de forma, e até acredito que nem seja de forma maléfica, muitas vezes é mesmo por ignorância, por incapacidade ou desconhecimento do que é o mundo rural. E, portanto, queremos desmistificar essas ideias pré-concebidas e queremos trazer valor a quem, de facto, trabalha na cadeia alimentar. Qual é o nosso compromisso? Falámos aqui também, ouvimos falar aqui no debate ainda agora, transparência. Nós queremos trazer, e é um compromisso que é inalienável, conhecimento, transparência, verdade, credibilidade e ciência. Por isso nos estamos a ligar às universidades, à academia, para que nos tragam conhecimento com sustentabilidade, quero eu dizer, fundamental para nós termos as origens, sabermos onde está, qual é a ciência que justifica estas verdades que queremos transmitir. Portanto, desmistificar preconceitos. De que forma o vamos fazer? Ora, vamos mostrar quem são os produtores, que consideramos que são os ambientalistas. Quem produz é que é o ambientalista. Não é um ambientalista de secretária, é um ambientalista que, de facto, contribui favoravelmente para a economia circular. E, portanto, vamos dizer como é que eles fazem, como é que o fazem, contar as suas histórias e, naturalmente, capitalizando os pontos fortes, mas também não nos vamos esquecer e não vamos escamotear que há também trabalho a fazer e vamos assumir esses pontos de melhoria. Portanto, como eu dizia há pouco, vamos contar as suas histórias e mostrar o que é ser um ambientalista no seu dia-a-dia, na prática. Portanto, contactámos toda a fileira, contactámos também as autoridades competentes, o nosso governo e o destino, ou diria, o destinatário deste movimento é o público em geral. E por isso fizemos 2 vídeos que já passaram na televisão e que eu vou terminar aqui com a transmissão destes 2 vídeos, que são 60 segundos cada um deles, e que vêm, de facto, trazer exemplos dos nossos produtores. Dizer-vos que temos uma página, um site, temos Facebook, temos Instagram e também comunicamos por YouTube. O que é que nós queremos? Trazer... Porque produzimos os alimentos para os animais nos campos, porque essas culturas acabam por fazer reciclagem de nutrientes que os
os animais estariam a excretar e de outra forma não seriam utilizados. Tudo isto é feito de uma forma sustentável, é feito com normas muito apertadas. Se as minhas vacas falassem, certamente agradeceriam a qualidade de vida que cá têm. Não estão expostas aos elementos que estariam na natureza, não estão expostas ao risco de predadores que estariam na natureza. Nós conferimos-lhe proteção, conforto, nós conseguimos que elas tenham uma vida saudável, com qualidade, com alimento disponível e que tenham uma qualidade de vida interessante. Para conhecer melhor os agricultores ambientalistas, visite mapa.com.pt. Só mais. Sou produtor de carne e ambientalista. Nós somos ambientalistas por natureza. Nós tratamos do ambiente no dia a dia, tratamos da paisagem, tratamos dos animais nas melhores condições. Portanto, e eu acho que neste aspecto somos os verdadeiros ambientalistas. A pegada ecológica é positiva. Absorve mais CO2 as pastagens do que os próprios animais. A preservação da paisagem, os mares, tudo isso é ecológico. Esta trilogia de homem, animal e ambiente funciona nas melhores condições. Nós precisamos dos animais, os animais precisam de nós, o ambiente precisa de nós e dos animais, nós precisamos do ambiente. Portanto, isto funciona muito bem, esta trilogia. Para conhecer melhor os agricultores ambientalistas, visite mapa.com.pt. Por último, dizer-vos só, eu não estou aqui na qualidade de diretora executiva da APIC, mas como porta-voz do MAPA, e dizer-vos que, de facto, cuidar, e acreditamos mesmo, cuidar começa em nós, e, portanto, queremos valorizar e destacar, junto da sociedade civil, que são os nossos destinatários, todos os que fazem do mundo rural e da produção alimentar uma realidade. Juntem-se a nós e vamos, de uma forma única, comunicando a uma só voz, de facto, todas as boas práticas e tudo o que se faz em prol da sustentabilidade que somos todos nós. Muito obrigada. Nós esperamos que esta manhã tenha decorrido dentro das expectativas e que, acima de tudo, tenha valido a pena. A FIPA tem agora o prazer de convidar todos os presentes para um almoço que será servido junto à área de exposição e na companhia dos nossos patrocinadores. Descontraia, relaxe, mas, por favor, esteja de regresso às 2h25, impertrivelmente às 2h25, para podermos começar tudo a horas. Muito obrigado e até já.